Olá, tudo bom? Meu nome é Constantino e agora eu vou fazer os vídeos que me interessam em certos assuntos. E vou começar fazendo vídeos falando de assuntos que me interessam e assuntos que realmente eu quero discutir sobre isso. Eu quero entender sobre isso e alertar algumas pessoas. Esse vídeo realmente de hoje, eu quero falar sobre essas igrejas que não são igrejas do dia de hoje, são comércios, principalmente essas pentecostais, principalmente essas que os pastores são showsmen, tipo Messi e Cristiano Ronaldo. Eles estão mais preocupados com o que você vai trazer para eles, trazer para eles financeiramente, do que salvar almas. Eu posso dizer vários casos, questão dos dízimos e ofertas. Amigo, esses caras só enxergam você como cifrão de dinheiro. Eles não estão nem aí com você, eles não estão aí com o seu problema. Eles só ficam fazendo um jogo psicológico, dizendo os dízimos e ofertas vão prosperar. Meu irmão, eu fiz parte de muito tempo dessas igrejas pentecostais. E essas igrejas pentecostais só o seguinte, o foco é esse: arrecadar dinheiro. E muito engraçado que essas igrejas pentecostais que são exaltados são os líderes evangélicos, tipo pastores, missionários, apóstolos. Vocês podem ver mais do que nunca no YouTube ou no Google que esses pastores evangélicos cada vez mais estão se enriquecendo e o povo evangélico cada vez estão descendo para baixo. E as pessoas que eles fazem o jogo psicológico, eles fazem um jogo cerebral na pessoa. Então é o seguinte, eu só estou fazendo esse vídeo aqui para alertar vocês. Meu amigo, não acredite que você vai conseguir bênção se você vai, porque você devolve o dízimo, porque você devolve ofertas. Cara, os pastores estão brincando com vocês, estão brincando com a fé de vocês, estão explorando a fé de vocês. Eles só estão manipulando a sua cabeça. Eles só querem ver o bem deles. Você vê, pesquisa na internet, cara. Pesquisa no YouTube, no Google, quanto esses pastores levam, quanto eles têm com mais de fortunas. Esses missionários, esses apóstolos, esses pastores. Eu vejo isso. E eles são mais do que nunca um showsman. Tem uns que ficam gritando, tem uns que falam manso, bonzinho, cidade bonzinho. São eles o mesmo foco, cara. Não muda nada. São tudo a mesma coisa. Estou preocupado com dinheiro. Estou preocupado não é com a sua fé, não é com o seu problema. Estou preocupado só uma coisa: o dinheiro que eles vão arrecadar. Porque, cara, eu vou falar para você bem sinceridade, eu fiz parte muito tempo dessas igrejas e graças a Deus saí delas. Eu pedi uma orientação para Deus. O Espírito Santo me indicou uma cara de Deus. Eu não vou falar o nome dessas igrejas que eu estou acusando, porque eu conversei com uns amigos meus que são advogados e pode muito bem eles arrecadar em um processo. Mas que eu vou jogar entre linhas, vocês vão entender sobre isso. O seguinte, essas igrejas que eu estou falando são aquelas igrejas, cara, que são aquelas exploradoras, aquelas que geralmente passam nas televisões, na televisão, e fica falando, e você vai no culto, você vai à reunião, pega o boleto da prosperidade, pega o carnezinho da prosperidade, a campanha desafio, um exemplo aqui que eu vou dar, campanha desafio a Deus. Pega o seu melhor e deposite nesse envelope. Cara, eles enganam. Eles têm um jogo de conversa, um jogo de pensamento muito rápido. E quem é a pessoa que não é esperta e não tem conhecimento em teologia e não tem focado a palavra de Deus, a pessoa é enganada facilmente. Eles estão preocupados, cara, exaltar o nome da igreja e se exaltar. Porque você pode ver, cara, que esses líderes evangélicos que eu vejo, eles só vejam eles lá em alta. E os frequentadores de igreja, membros da igreja, embaixo, problemas financeiros, problemas econômicos. Então é o seguinte, cara, fique esperto,
Fale com Deus, fale com Jesus, fale com o Espírito Santo. Fale para ele te mostrar uma direção. Qual o caminho que você deve... mostrar uma igreja para você decente. Existe, porque essa estou frequentando, cara. Só que eu não vou falar aqui o nome dessa igreja, porque vai dizer que eu estou sendo pago. Então, cara, eu não vou aqui expor a casa de Deus por respeito à casa de Deus que eu frequento. Pede para Deus orientação. Porque essas igrejas, mais do que nunca, elas querem moldar a pessoa. Moldar não é para o bem, não é espiritual com Deus. É moldar do jeito que elas querem. De costumes, roupas, comportamento. Existe muita hipocrisia, cara. No questão do seguinte, em questão de roupa. Tem líderes evangélicos ou pessoas que frequentam a igreja, fala que a pessoa está totalmente social. A pessoa está sendo salva. Meu irmão, roupa não vai te salvar em lugar nenhum. Você acha que Deus vai te escolher para ir para o reino dele? Para o reino dele, por causa de roupa social? Não vai, meu irmão. Em questão de muita hipocrisia dentro das igrejas. Eu estou até falando também dos frequentadores. Também. Que muitos deles, a grande maioria, ou a grande minoria, que eu não sei fazer, eu não estou nem aí sobre isso, sobre essas questões, de tipo, a quantidade de pessoas que tem uns bonzinhos, tem uns malzinhos, mas eu estou falando tipo em geral, uma visão geral, em questão tipo de seguir o líder evangélico. Cara, você pode ver, essas pessoas que vão nessas igrejas, ou você que estão nessas igrejas, mas você não concorda com isso, pede para Deus, pede para Jesus, pede para o Espírito Santo te dar uma indicação. Sair dessa igreja maldita, dessa igreja de porcaria, para não falar um termo sem educação. Então assim, meu irmão, pede para Deus, pede para Jesus te indicar uma igreja decente para te indicar, e Deus vai te indicar, como aconteceu comigo, porque essas igrejas mais do que nunca, essas maioria das pentecostais, os caras só querem aparecer, meu irmão. Os caras só querem idolatrar eles mesmos. Eles só querem fazer questão de aparecer o título da igreja, a instituição igreja e o líder que foi importante, que é o representante dessa igreja. Pode ver isso. Cara, essa história de dizer que vai ser salvo porque você frequenta uma igreja A e B, isso está errado, meu irmão. A igreja que Deus atua é uma igreja sincera. É uma igreja que realmente é pautada na palavra. Não pautada no que o pastor diz. O pastor, mais do que nunca, ele pega um texto da Bíblia e fica fazendo voltas. E se a pessoa não tem uma fé com Deus, se não conhece a palavra, ela vai dançar muito bonito. Tipo, em questões de roupa, comportamentos, a questão de hipocrisia. Cara, tem pessoas que é o seguinte, elas não olham para tua cara. Aconteceu muito isso quando eu frequentei essas igrejas pentecostais. Elas vão no culto da igreja, você também está lá, você vai lá, não sei o que. E aí, tipo, você vai lá na igreja lá e ninguém olha pra tua cara, você também não olha. Sou o tipo daquela pessoa que se a pessoa foi educada comigo, sou educado com a pessoa. Se a pessoa não fala comigo, eu também não falo com a pessoa. E caramba, quase. Estou falando um exemplo meu para servir. E a pessoa não te cumprimenta, não fala, não conversa com você, nem nada, não bate um papo, nem nada. Só que aí começa a reunião e o pastor fala, cumprimenta o irmão do lado. Cara, que hipocrisia. Se o cara não te cumprimentou antes, cara, quando você estava lá, só porque um líder evangélico, um pastor, um missionário, um apóstolo, cumprimenta o irmão do lado, isso é uma pura de uma hipocrisia, meu irmão. É uma pura de uma hipocrisia do caramba. Então, cara, se você está fazendo parte dessas igrejas, cara, saiam dessas. Saiam delas. São dessas igrejas. São igrejas malditas. São igrejas hipócritas. E vou falar bem seriedade, a grande maioria, quem frequenta também, são bandos de imbecis. Que quando eu comentei, quando estou falando de assunto, porque isso aconteceu comigo, quando eu comentei de várias coisas, tipo, igrejas que são levantadas, templos são levantados, e eu vejo que tem muita hipocrisia de cobrar a entrada,
não pode isso, não pode aquilo. E eu vejo quando é uma pessoa famosa, tem livre, aberto, liberdade para fazer o que quiser. Eles exaltam a pessoa conhecida e o frequentador trata com um mais um, com um mais um. O frequentador só é importante para esses líderes evangélicos quando você devolve o dízimo. Quando você devolve o dízimo e oferta, você é muito importante para essas igrejas, a maioria dessas igrejas pentecostais. Essas igrejas que eu passei por elas, que falam, Deus está com a bênção aqui na mão, deposite num boleto bancário, ou pega o carnezinho da felicidade, pague todo mês, pegue a carta do desafio a Deus, você vai pegar o seu melhor, e você vai depositar e você vai conseguir sua bênção. Cara, você só preocupa isso com você só para isso. E outra coisa, tem umas outras igrejas também, mas essas igrejas pentecostais sempre tem um candidato que vai ser, eu não estou lembrado direito, deputado, vereador, candidato, e o público das igrejas evangélicas, cara, mais do que nunca estão crescendo. Pelo menos que eu saiba é porque eu vejo pela internet. Não que eu tenha muita informação, nem quero saber sobre isso. Minha intenção é falar sobre a palavra de Deus, sobre as questões de Deus e sobre a palavra de Deus. Eu vejo que os líderes, o povo evangélico, a crença evangélica está crescendo demais. E eu vejo que nisso tem uma exploração das pessoas. De pedir voto dessas pessoas por candidato dessas igrejas, que estão no interesse dessas igrejas, candidatos políticos, para ganhar cargos. Meu irmão, vê quanto deputado, um vereador, ganham para isso. Olha o que o vereador, vê quanto o prefeito faz isso. E você vê mais do que nunca o que está acontecendo no Brasil, gente. O que está acontecendo com o governo maldito. Governo porcaria, lixo. Que disse não para a saúde, disse não para educação. E vamos construir estádios. O estádio que eu adorei, meu irmão, não sei vocês. Desde 98 eu não torço mais pro Brasil, eu adorei. O 7-1 que o Brasil tomou. Eu adorei. Eu não torço para a seleção brasileira. Mas o foco não é esse. Cara, vê o que acontece. O governo do Brasil, vamos investir no estádio da Copa do Mundo. Muito estádio que a reforma está horrível. Está um lixo. Está um lixo. E as hospitais, fila de hospitais. A educação uma porcaria. Então assim, é uma enganação por si próprio. Então assim, o líder evangélico está preocupado com você na questão do dízimo. Dízimo, oferta, boleto bancário para você patrocinar a obra deles. Ou a campanha Desafio a Deus, que você pega o seu tudo do seu banco lá, ou uma joia, alguma coisa que você tem de importância, e dê para eles a carne da prosperidade. Eles estão preocupados com isso. Só com isso. Estão preocupados só com isso, meu irmão. Quando passa por tudo isso, eles não precisam de você para dar o dízimo. Você não devolve mais dízimo, você não devolve oferta, você não faz os negócios. Que eu tinha uma igreja que eu frequentava, que o pastor abria uma Bíblia, o texto da Bíblia, pega o envelope, pega 10 reais, pega 30 reais, bota nessa coisa. Se você não faz tudo isso, você é descartado. Eles não estão nem aí com você. Eu fiquei até sabendo de uma conhecida que quando ela e o marido dela podem devolver o dízimo, porque estudou teologia e ficou sabendo na teologia que dízimo e oferta é uma coisa do coração, é uma coisa pessoal sua com Deus, e não começou a não dar mais. E também eles teve esse estudo e eles não devolveram mais, só davam ofertas quando eles queriam. Ela própria me contou que as ombreiras, sei lá como se fala, ombreiras, pegou e ombreiras, é mais ou menos isso. Se eu não estou falando direito, dane-se também. Para mim isso não vai dizer nada. Só para vocês entenderem, eu estou fazendo um vídeo para vocês entenderem. Começou de olhar a cara feia. Então, cara, mais do que nunca, como eu falei antes, cara, sai dessas igrejas. Pergunta para Deus e para Jesus, o Espírito Santo. Pergunta não. O certo é o seguinte, vai lá falar com eles, se fecha no seu quarto, onde você tem privacidade, e fale com Deus, e fale com o Espírito Santo. Me mostra o lugar onde eu devo ir. A casa de Deus